conseguir fazer, para conseguir o fluxo, né? Vamos continuar hoje, então, né, pessoal, o nosso bate-papo que a gente tem tido aí nas últimas semanas, né, nos últimos 2 meses, pelo menos aí, sobre indicadores educacionais, sobre avaliação educacional, para compreender aí como esses dados são levantados e tomar as melhores providências possíveis para a educação pública no município de Mucuri. Entendendo que isso é um processo de longo prazo, que não adianta achar que isso é uma situação para ser resolvida, para ter resultados em 2021 extraordinários e resolver o problema da educação de Mucuri. Não é. Entender que é o problema de uma gestão, né? Uma gestão é responsável pelos resultados de Mucuri. Não é responsável. Isso é um compromisso da sociedade, é um compromisso de Estado, que os cidadãos de Mucuri, que os gestores públicos de Mucuri e os servidores precisam fazer para ter esses resultados mesmo no longo prazo. Quando você pega dados de estados e de municípios que compreendem essa visão de longo prazo da gestão pública, você nota que os resultados de fato aparecem. Há pouco tempo atrás eu estava vendo uma entrevista com o atual governador do Ceará sobre a gestão financeira do Estado, né? Porque o Espírito Santo, o Ceará e um estado do sul do país, não me lembro qual, mas esses 3 estados eram os únicos 3 que conseguiram manter as suas contas em dia, né? Nas últimas crises que nós tivemos desde 2008, agravada no Brasil em 2013. E aí o entrevistador perguntou para o entrevistado, que era o governador do Ceará, que é do PT, do Partido dos Trabalhadores, por que a situação do Ceará é tão diferente do ponto de vista da responsabilidade fiscal, né, de manter as contas em dia e conseguir investir. E aí o governador, como eu disse que é do PT, disse assim, não, mas isso aí não é dessa gestão, não. Isso é um acúmulo de gestões anteriores, né? Aqueles que me antecederam é que começaram um processo que a gente deu continuidade. Então, os governos anteriores, aí, passando pela família do Ciro Gomes, né? Passando antes ainda pelo Tasso Gereissati, que é do PSDB, é que começou essa política. Então, quer dizer, perceba que o governador do PT chama a atenção do entrevistado que a política bem-sucedida do estado do Ceará começou com o partido que é um dos partidos adversários do PT, que é o PSDB. O que eu estou querendo dizer com isso? Que políticas públicas bem-sucedidas, elas se fazem no longo prazo e se fazem de forma contínua nos diferentes governos. Esta gestão de Mucuri, que encerra esse ano, a gestão que começa no ano que vem, a próxima que vai suceder, a do ano que vem, todas precisam ter a consciência de que o que vai dar resultado para o município no longo prazo é um trabalho, uma gestão que compreende as políticas públicas como sendo políticas públicas de Estado, principalmente em questões como, por exemplo, a educação. Educação não é o problema de uma gestão. Educação é um problema da sociedade e a solução dela é permanente. Todos os governos que estiverem à frente de uma entidade, seja municipal, estadual ou federal, precisam ter a compreensão de que o resultado se dará no longo prazo, de que depende da gestão anterior e os resultados dependerão da gestão que vai suceder. Então, aqui, hoje, para fazermos essa leitura dos resultados sobre avaliação e fazer uma pequena revisão do que nós já vimos, não adianta a gente tentar ver o histórico como sendo responsabilidade só dessa geração. É da geração que nos sucedeu e será que nos antecedeu e será da geração que nos sucederá. Tanto é que quando a gente analisa os indicadores do IDEB,
A gente viu um ponto fora da curva, uma colega chamou atenção para o fato do ensino fundamental de 9 anos, e aí a gente analisa aquela situação. Perceba que a gente está analisando uma situação em 2011, para pegar um indicador que a gente está colhendo frutos hoje. Então, quer dizer, como o município estava em 2011? Completamente diferente do que ele está agora, né? E isso, hoje nós estamos colhendo frutos das decisões que foram tomadas desde a República, né? De decisões que foram tomadas desde a implantação dessas políticas, e com a avaliação não é diferente. Em termos de política educacional, a avaliação educacional talvez seja a política mais perene, ou seja, que ficou por mais tempo sem sair. Entra governo, sai governo, e as avaliações educacionais continuam. Elas começaram no Brasil com Collor, né, espelhando-se em uma lógica dos demais países que queriam mais eficiência da administração pública, né, naquela lógica que nós chamamos de neoliberal, de o Estado não pode gastar demais, o Estado tem que ser eficiente, etc. Collor implementou o SAEB. Na sua sucessão, Itamar Franco aprofundou as políticas públicas. No governo Fernando Henrique, ela foi toda estruturada em nível nacional. Dessa vez, não apenas amostral, mas também de forma censitária. Isso ganhou um corpo muito bem estruturado no governo Fernando Henrique, e no governo Lula ele se consolidou como uma política nacional permanente. Daí em diante, todos os governos que sucederam, todos continuaram com essa política pública. Não sei se vocês percebem, mas nós temos de Collor, que é uma perspectiva neoliberal, assumidamente neoliberal pelo Collor. Ela tem uma visão mais num espectro político de centro com Itamar Franco e depois com Fernando Henrique, mais à esquerda com Lula e Dilma, volta para um espectro de centro-direita com o Temer e vai para uma direita muito assumida, muito conservadora do presidente Bolsonaro, e em nenhuma delas ninguém sequer considerou a possibilidade de abandonar essa política. Porque todos consideram, da esquerda mais assumida à direita mais assumida, todos consideram que não é possível fazer gestão educacional sem dados, sem indicadores, sem saber o que está acontecendo. Não é possível pensar em saúde sem exames. Então, da mesma forma, na gestão pública da educação, é feito dessa forma. Essa introdução, além de a gente fazer uma pequena reflexão, serve também para um teste técnico, né? Para saber se áudio e vídeo estão funcionando bem até agora. Todos me ouviram com qualidade ou teve alguma falha? Por favor, se possível, responder no chat. Todos me ouvem bem? Ótimo, tivemos aí pelo menos 2 respostas positivas. Pessoal, a partir de hoje, a gente tem que ter uma... Obrigado a todos que estão respondendo no chat. A gente vai ter que ter uma participação bastante ativa. Tá? Hoje aqui a gente vai fazer algumas perguntas e na última reunião, no último encontro, que deve ser já na semana que vem, a gente ainda precisa acertar uma data, a gente pretende fazer o último encontro como uma grande atividade coletiva. Tá? Uma atividade em que o conhecimento vai ser produzido por todos, né? Com base no que nós discutimos até aqui, com base nas experiências que vocês já trazem, com base nas leituras que vocês fizeram, a gente vai propor, durante o último encontro, aí, um grande projeto, um grande plano de ação para o município de Mucuri. Então, no último encontro, a gente vai fazer algo bastante ativo, bastante participativo, e hoje eu gostaria que, na medida do possível, as perguntas que se fizessem, né, aquelas que eu vou colocar aqui no chat também, a partir de link, que elas fossem, vocês pudessem participar para a gente ter dados cada vez mais
confiáveis aqui para a nossa discussão, viu? Bom, fazer uma pequena revisão aqui, deixa eu subir uma apresentação, fazer uma pequena revisão aqui sobre os últimos encontros que a gente teve e o que a gente pode discutir a respeito deles. Quando eu compartilho a tela, vocês conseguem ver o slide? Ótimo, então vamos para o slide. Bom, pessoal, no primeiro encontro que nós tivemos, né, que nós falamos aí em gestão educacional baseada em evidências, a gente entendeu que sem esses indicadores educacionais, sem não só índices como o IDEB, mas também dados de avaliação, é muito difícil saber se nós estamos com qualidade, se nós estamos no caminho certo. E que essa é uma opção interessante para nós fazermos a nossa gestão educacional. E aí a gente viu que, em termos de avaliação educacional, nós temos 3 gerações no Brasil, né? Nós temos uma avaliação que ela é diagnóstica, ou seja, uma avaliação que ela é feita apenas para a gente olhar para o sistema e ver como ele está. Uma avaliação que tem consequências, mas não são consequências muito rigorosas, são chamadas consequências brandas, né? Que a gente deu como exemplo aí a própria SAEB com o IDEB, que, poxa, divulgam o resultado para todo mundo, a gente é responsabilizado por esse dado, existe uma consequência da avaliação, porém são consequências mais suaves, mais brandas, não são consequências tão fortes. E a gente viu também as avaliações com consequências fortes, que são aquelas cujo impacto é muito maior. Eu dei o exemplo do caso do Espírito Santo, São Paulo, que o resultado da avaliação gera um bônus para o professor no final do ano. Quanto melhores as condições de avaliação, quanto mais bem o estudante é avaliado, maior é o bônus do professor. Se o resultado da avaliação dos estudantes é ruim, o professor recebe um bônus menor. Nos Estados Unidos, eles levaram essa avaliação com consequências fortes a consequências realmente muito impactantes, como, por exemplo, demissão de diretores, né? Então, avalia-se os estudantes, aquela escola que não tinha bons resultados, os diretores eram demitidos, em alguns casos as escolas eram fechadas. Essa escola não tem condição nenhuma de continuar porque ela não apresenta bons resultados, nós vamos fechar a escola. Nós vimos que isso tinha algum problema, né, que a utilização desses dados com consequências muito fortes é problemática. Porque, por exemplo, veja você que no caso dos Estados Unidos, as escolas começaram a rejeitar a matrícula de alunos de grupos sociais que não apresentavam historicamente bons resultados. Então, imaginem vocês se nós tivéssemos grandes consequências com o IDEB, a escola que não batesse a meta do IDEB, a gente ia demitir, a gente ia fechar a escola. E aí você começa a perceber, com dados socioeconômicos, que determinado grupo social tem resultados acadêmicos piores. E aí você começa a falar assim, não, esse estudante não vai estudar aqui não. Ele não vai estudar aqui não, porque ele vai baixar meu IDEB, e aí você impede que crianças que já estão em condições vulneráveis, crianças que precisam de uma boa escola, não tenham acesso a boas escolas. Por quê? Porque as escolas têm medo do próprio IDEB. Agora, no caso do Brasil como é hoje, a escola até pode intervir, fazer uma série de intervenções para melhorar os indicadores, mas ela não é punida dessa forma, né? Então, como a gente vai tratar de nível socioeconômico do estudante também, a gente vai ver que isso pode afetar, de fato, o desempenho do aluno. A gente viu a diferença entre avaliação, exame e Olimpíadas, que é muito bom que os municípios, é muito bom que as escolas participem de Olimpíadas para estimular os estudantes, para criar projetos, né? Para reconhecer aí
alunos que se destacam, quem sabe um grande talento para já ser direcionado aí para uma instituição de ensino especificamente por causa do seu talento, mas que isso não é avaliação. Nós vimos que exames como concursos, e no caso do Enem, não são também a forma de avaliação como nós entendemos aqui, e que sim, o SAB, que faz na Bahia, né, o Sistema de Avaliação Baiano da Educação, e o SAEB, né, são exemplos de avaliação, sim, porque eles querem saber como está a situação para poder intervir. E nós vimos que isso é fruto de a descentralização, né? O governo federal, ele descentraliza para as escolas, mas ao mesmo tempo ele responsabiliza as escolas pelo resultado, né? Isso é como a avaliação entra no contexto. Tá, eu deixo de tomar todas as decisões, mas você tem que apresentar resultados. Então, é descentralização, avaliação e responsabilização, né? Isso pode ser um problema se você não considera aí todas as dificuldades que nós temos no Brasil, como, por exemplo, os currículos que são defasados. Ora, muitas escolas estão ensinando determinados currículos e na hora da avaliação é cobrado um outro currículo, né? Carreira precarizada, né? Salários que não são atraentes, e aí você tem dificuldade de atrair, inclusive, profissionais motivados, infraestrutura inadequada e as desigualdades que existem entre os estudantes. E a gente viu aí alguns exemplos de avaliação e de políticas educacionais voltadas para isso aí, né? No segundo encontro, a gente falou especificamente sobre o IDEB. E a gente falou que o IDEB tem uma meta nacional e que todas as escolas do Brasil devem contribuir para essa meta. Algumas escolas precisam alcançar um IDEB muito elevado para garantir que a gente alcance a meta nacional. E outras escolas com mais dificuldade, com um contexto mais delicado, com contextos que dificultam alcançar mais resultados, que exigiriam um esforço muito maior da escola, vão ter que tirar um IDEB mais baixo para que o Brasil alcance o seu resultado como um todo. De modo que todos avançando progressivamente, um dia a gente alcançasse aí um IDEB espetacular para o Brasil inteiro. Então, nessa comparação, imagine uma escola cujos alunos todos são de classe média, cujo pai e a mãe de todos os alunos têm graduação, e imagine você que esses pais são extremamente preocupados com os seus filhos e participam da vida escolar e motivam os alunos a estudar, e compram os materiais didáticos e assistem filmes interessantes em família, vão ao cinema, vão ao teatro, vão ao museu, numa cidade que tenha museu, e estimula essas crianças em casa, tem livros, tem revistas, a criança está sempre vendo o pai lendo, e exige que a escola, por exemplo, seja uma escola estruturada, que os professores que querem trabalhar naquela escola sejam professores motivados, que a escola seja bem administrada, que haja um bom clima escolar ali dentro. É natural pensarmos que os indicadores da escola serão mais favoráveis. Agora, imagine se nós temos uma outra escola no outro lado da cidade, na periferia, cuja infraestrutura da escola não ajuda, mal tem banheiro para os estudantes, mal tem um lugar para eles fazerem uma refeição, que as salas são escuras e úmidas, que não há espaço para todo mundo, os alunos têm que ficar grudados, que os professores que querem estudar naquela escola, muitas vezes são professores que ainda não receberam qualificação adequada, que não conseguiram, que mal acabaram de se formar e não tiveram capacitação para poder trabalhar, por exemplo, com alfabetização. Imagino também que os pais desses alunos são muitas vezes desmotivados ou não acreditam na escola como um projeto transformador da vida dos seus filhos, também porque não tiveram escola. Nem o pai nem a mãe são alfabetizados, não sabem ler e escrever. Por isso não há objetos para leitura em casa. A criança não começa desde cedo a conviver com o universo da leitura e nunca viu seus pais lendo e não se interessam pela leitura e só querem ficar fora de casa porque a casa também é um ambiente úmido, escuro, não é agradável, é mal cheiroso, etc. Imagine, eu creio que não seja difícil para todos imaginarem que a primeira escola ela terá resultados educacionais muito maiores, ou pelo menos ela terá mais facilidade de alcançar esses resultados.
enquanto a segunda escola dependerá de um esforço muito maior. Esse esforço também é medido. É possível criar métricas, é possível criar indicadores de qual é o esforço que a escola precisa fazer para alcançar resultados educacionais satisfatórios. Na política educacional do Espírito Santo, eles conseguem levantar um indicador chamado indicador de esforço da escola, em que eles medem o perfil do aluno e a infraestrutura da escola e qual a maior dificuldade que a escola vai ter ou menor para poder alcançar esses resultados. A gente viu a evolução do IDEB de Mucuri, a gente analisou algumas situações, a gente viu como a gente ainda está abaixo da média para os anos finais do ensino fundamental, ou seja, o Fundamental 2, mas viu que a maioria dos municípios e das escolas do Brasil concentram o seu IDEB em torno de 5, e quanto mais afastado de 5, menor o número de escolas que possuem esse IDEB. Poucas possuem 3, poucas possuem 8, abaixo de 3 e acima de 8, quase nenhuma, e um monte de escolas e de municípios com IDEB entre 4 e 6. Né? Essa é a média do Brasil. A gente viu essa relação entre o nível socioeconômico e o resultado da escola no IDEB, analisou tanto o ensino fundamental 1 quanto o ensino fundamental 2, e entendeu como essa métrica é criada. Entendeu que nós precisamos da nota padronizada na Prova Brasil, e nós precisamos de uma taxa de fluxo. Amanhã nós vamos falar disso aqui. Como melhorar isso? Como melhorar isso? Né? Para nós termos um IDEB alto, nós precisamos melhorar esses dois. O exemplo que eu dei aqui em tela, a escola, ela apresenta uma nota até consideravelmente alta, se nós percebermos que a maioria se concentra aqui no 5, então 6 são poucas escolas, 7 menos ainda. Então, a escola aqui não tinha resultado ruim, só que a taxa de fluxo dela é muito pequena. Então, quer dizer, há aprendizado, mas há aprendizado para poucos. Muitos não estão aprendendo, 40% dos alunos não estão aprendendo, estão ficando para trás. Então, o IDEB mostra isso. De que adianta você ensinar, mas ensinar para poucos? A escola tem obrigação, de acordo com a Constituição e com a LBB, a escola tem obrigação de ensinar para todos, porque todos têm direito ao acesso e permanência da educação. Todos têm direito à educação de qualidade, entre outras coisas. Então, esse indicador aqui seria 6, se todos os alunos estivessem na mesma condição, ou se a gente aproximasse a condição dos estudantes e todos tivessem mais oportunidades. Então, o IDEB é uma combinação de fluxo com nota na Prova Brasil. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer informação que precisar, pode levantar a mão, pode fazer uma pergunta, pode chamar aqui no chat, que a gente vai ver, viu? Então, no encontro de hoje, a gente já parte para a Prova Brasil propriamente dita, né? Os objetivos para hoje, então, é de elencar os fatores que compõem os resultados do SAEB, conhecer a estrutura da prova e identificar o nosso resultado na escola. Né? E aí, eu já consultei os resultados da minha escola. Eu vou abrir aqui de novo aqueles questionários, né, que a gente tem feito para vocês aí sobre como é a nossa realidade, né, como que eu tenho vivido isso, e aí eu vou pedir de novo para vocês responderem aqui para mim a essa pergunta que eu deixo aí no chat. Entra no chat da reunião e responde a pergunta lá. A pergunta é essa: quais estratégias podemos adotar para usar os resultados da Prova Brasil? Aquela que vier à sua cabeça, né? Pode pensar, poxa, como resultado da Prova Brasil, nós podemos usar esse resultado, nós podemos usar aquele resultado. Então, responda, começa a responder para mim o que a gente pode usar, e em seguida a gente vai discutir as respostas que nós tivemos até aqui. Viu? Já posso fechar essas duas janelas aqui, porque a gente vai falar hoje de avaliação. Então, a gente vai identificar, até o final do encontro de hoje, os resultados da escola. Para isso, a gente vai tratar dessa sequência aqui. A gente vai falar de matriz de referência, a gente vai falar da teoria da resposta ao item, a gente vai falar de habilidades dos descritores, da escala de proficiência, né, com níveis e padrões de desempenho.
A gente vai falar do currículo e avaliação, e a gente vai falar de foco no currículo. Tá? Então, a gente começa falando de matriz de referência. O que vem a ser uma matriz de referência? Toda prova, ela, para ser justa e para ter resultado satisfatório, ou seja, se for um exame ou se for uma avaliação, ela tem que dizer com antecedência o que ela está avaliando. Então, imagine que você faça um concurso público. Eu vou fazer um concurso público de Mucuri, da rede estadual, federal, para qualquer outra instituição. Antes de fazer a prova, eu preciso ir lá numa parte chamada conteúdos programáticos e ver o que vai cair na prova. E a banca não pode pôr na prova o que não está no conteúdo programático. Por quê? Porque senão não seria justo. Todos têm que estar a par, todos têm que estar sabendo do conteúdo que vai cair. É justo que seja assim. Então, em um exame, é justo que todos saibam qual é o conteúdo. Em uma avaliação, não é só mais questão de justiça. Em uma avaliação, é útil que nós saibamos o que está sendo avaliado. Tá? Então, para uma avaliação, ela contém um determinado conteúdo que será avaliado. Né? Então, toda avaliação vem com um conteúdo que será avaliado. E quando eu chamo de conteúdo, eu não estou me referindo aos conteúdos que nós ensinamos na sala de aula. O conteúdo que eu me refiro é o conteúdo da prova, né? O que contém na prova, certo? E nem sempre essas avaliações, elas são o conteúdo programático, digamos assim, ele é composto por conteúdos. Então, Revolução Francesa, Revolução Americana, Guerra de Secessão dos Estados Unidos, a independência do Brasil, estes são conteúdos como nós conhecemos no currículo. Mas algumas vezes, como nessas matrizes de referência dessas avaliações, elas não vêm como conteúdos listados. Elas vêm dizendo o que o aluno precisa saber. Né? Então, o aluno sabe fazer o quê? Ele sabe realizar cálculos com 2 casas decimais. O aluno sabe interpretar informações que estão implícitas dentro de um texto. O aluno sabe compreender as diversas forças políticas e econômicas que existem sobre o espaço geográfico. O aluno consegue entender que a sucessão histórica define a constituição de grupos e a própria constituição do espaço geográfico. Você entende que isso não são listas de conteúdos apenas? Nós estamos falando de saber fazer. Então, o aluno, ele consegue entender isso. A lógica tem muito mais a ver com uma habilidade que o aluno possui do que com o conteúdo propriamente dito. Porque se eu falo Revolução Francesa, é um conteúdo. Mas a prova poderia, por exemplo, pedir qual é o nome de todos os revolucionários que lideraram a Revolução Francesa. Robespierre, etc. Quais eram os nomes dos movimentos que estavam envolvidos na Revolução Francesa? Quais são as datas de acontecimento? Né? Qual foi a data da tomada da Bastilha? Entende que isso é muito mais com conteúdos, com conceitos? E que quando eu digo assim, que o aluno precisa entender o impacto da Revolução Francesa na constituição dos novos estados que surgem, ou da queda das monarquias que surgem a partir da Revolução Francesa, é completamente diferente de dizer qual foi a data da tomada da Bastilha. Então, uma coisa é conteúdo, outra coisa é entender processos, é ter uma habilidade de compreender um processo e dizer sobre como aquilo altera o mundo a partir daí. Né? E aí a gente pode também avaliar procedimentos. O que esse estudante faria com a sociedade? Como esse estudante agiria diante de uma situação que envolve o lixo, ou que envolve a garantia de direitos humanos, etc. Então, não são conteúdos. Essas provas, como Prova Brasil, que definem o IDEB, e outras avaliações educacionais, elas não avaliam conteúdos, elas avaliam habilidades. O estudante é capaz de fazer isso? Isso é uma habilidade.
Quando nós temos uma série de habilidades que compõem uma matriz de referência, né, que é o conjunto de habilidades presentes que serão utilizados numa prova, nós chamamos isso de descritores. Então, quais são os descritores da prova Brasil? Ela está presente lá. Os descritores da prova Brasil serão esse, esse e esse. E aí a gente vai ver em seguida, né? A gente vai listar aqui quais são, como encontrar aí os descritores daquela prova, certo? Então, são habilidades que são avaliadas, né? E aí a gente se pergunta, mas quem é que definiu? Quem é que define quais serão as habilidades que serão avaliadas? Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que ninguém nesse país tem autoridade para dizer o que os nossos alunos deveriam aprender. Uma pessoa sozinha, não. Quer dizer, é o ministro da Educação que vai dizer o que os alunos devem aprender? É o presidente da República que vai dizer o que os alunos devem aprender? É o Papa? Né? É uma figura política? É um especialista? É um grande professor, doutor em educação que trabalha na Universidade de São Paulo? Ou é alguém que trabalha no INEP que vai definir o que os alunos devem aprender? Ou isso é muito mais complexo? Quando nós vivemos em uma sociedade, essa sociedade deve definir o que os seus estudantes devem aprender. Qualquer sociedade. Então, imagine uma comunidade primitiva, indígena. Ora, os adultos definem aquilo que o pequeno índio, o curumim, ele vai aprender. Se ele vai dominar a pesca, se ele vai dominar a caça, se ele vai dominar a pagelança, se ele vai desenvolver artesanato, se ele vai aprender a fazer comida. Quem define o que uma criança aprende é a própria sociedade. Da mesma forma, quem definiu que nossos estudantes vão aprender, de certa forma, foi a sociedade. A partir dessas pessoas que foram eleitas e a partir de organismos, de congressos, de eventos, em que influenciaram para a criação desses aspectos que serão avaliados, certo? E aí, nós temos a criação dessa matriz de referência. Cada vez mais, nós caminhamos para que a matriz de referência seja mais clara para nós do que ela é hoje. Eu conheço muita gente, não sei se é o caso de vocês, eu conheço muita gente que já aplicou a Prova Brasil diversas vezes, que conhece outras avaliações, que já aplicou a ANA, mas não sabe o que cai na prova. Isso já aconteceu várias vezes, das pessoas quererem resultados melhores, chamarem os professores, aplicarem simulados, né, discutirem em rede, mas não sabe o que é avaliado na Prova Brasil, não sabe o que é avaliado naquela avaliação, não conhece os descritores da prova. Mas atenção, conhecer descritor não serve para reduzir o currículo ao descritor. Serve apenas para compreender como aquela avaliação está ligada ao meu currículo. Aí a BNCC é muito importante. Antes, quando não existia uma BNCC, quando não existia uma base comum, o que nós tínhamos? O que ensinar na escola? Quem é que define o que ensinar na escola? A diretora? A pedagoga? A Secretaria de Educação vai impor o que vai ensinar nas escolas? E aí a gente escolhia um currículo que garantia que o aluno tivesse mais chance de entrar no vestibular. A gente pegava o vestibular e transformava o nosso currículo num pré-vestibular. As escolas de ensino médio num país, no Brasil, se tornaram isso. Se tornaram escolas cujo currículo servia para o vestibular. E aí, com o passar do tempo, os vestibulares acabaram e entraram o Enem. E aí a gente ficou meio perdido. A gente vai ensinar o Enem, a gente tem outras coisas para ensinar, só que a lei, a LDB, ela diz que são objetivos da educação: o pleno desenvolvimento da pessoa, a qualificação para o mundo do trabalho e a formação para o exercício da cidadania. E isso não cai no Enem dessa forma. Então, nós precisamos entender que é preciso desenvolver competências nesses estudantes, que são, num certo sentido, um conjunto de habilidades,
E esses sujeitos, uma vez desenvolvidas essas competências, são capazes de alcançar bons resultados no Enem. Não porque aprenderam para o Enem, mas porque desenvolveram essas competências. Da mesma forma, eles irão bem nessas provas como a Prova Brasil, porque desenvolveram competências. Agora nós conseguimos organizar um currículo, que é a Base Nacional Comum Curricular, vai fazer a base, e os municípios vão complementar essa base para poder desenvolver essas competências nos estudantes. Cada vez mais, o nosso currículo, que é baseado na BNCC, vai compor ali dentro do nosso currículo, cada vez mais vai cair o que cai na prova. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Eu vou ter que tirar essa apresentação e vou ter que colocar outra. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não é janela. Eu vou tentar aqui por tela inteira, porque aí eu entro no documento. Um minuto só, pessoal, que seria muito interessante se eu mostrasse isso para vocês. Deixa só ele acabar de carregar aqui. História. Pronto. Vejam vocês. Quem já está começando a ter intimidade com a Prova Brasil e tudo mais, já sabe, com a Prova Brasil, com a matriz de referência e também com a BNCC, já sabe que a tendência lá, então, são as habilidades, né? Essas habilidades, elas são dadas por verbos no infinitivo. Então, a gente tem assim, né? Identificar o tema de um texto, analisar textos, organizar o pensamento e etc. Né? Então, nós entendemos que quando o aluno é capaz de analisar textos, considerando seus elementos estruturais, sintáticos, semânticos e pragmáticos, quando o aluno é capaz de fazer assim, a gente alcançou o nosso objetivo. É uma lógica de organizar o currículo por habilidades e depois por consequências. Então, a avaliação ela tem essa lógica, o Enem tem essa lógica, a BNCC também traz essa lógica de ensino por competências. E aí o currículo dessa instituição aqui, desse município, ele começou a se organizar assim também. Eles partiram desses objetivos, não é? Objetivos de aprendizagem, que a gente pode chamar aí, num certo sentido, que se relacionam com habilidades, não são a mesma coisa, mas se relacionam com habilidades. E o município partiu desses objetivos. Vocês conseguem ler a tela que eu apresento agora? Respondam, por favor, no chat. A Norma fez um comentário interessante aí, desenvolver competência para a vida. Né? Então, a gente poderia dizer até que criar sujeitos competentes. Né? Se eu coloco aqui, o texto vocês não conseguem ver, essa tela? Uma caixa de texto? A letra está pequena, beleza. Então eu vou dar mais um zoom aqui. Aí eu tenho certeza que vocês vão conseguir ler. Pronto. Aqui, ó. Pois bem, então eu tenho aqui alguns objetivos que eles listaram, né? Deixa eu colocar aqui bem grande para a gente conseguir ler. Veja esse, por exemplo. Identificar o tema de um texto, assim como os fatos e as opiniões relativas a ele. Segundo, analisar textos considerando os seus elementos estruturais, sintáticos, semânticos e pragmáticos. O terceiro, organizar pensamentos, argumentos e
conceituar, não, desculpa, pensamentos, argumentar e conceituar, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos gráficos, ortográficos e ou morfossintáticos. Perceba que essa rede de ensino, ela começou a pensar objetivos de aprendizagem com base em habilidades, da mesma forma que está na BNCC, da mesma forma que nós veremos nas avaliações. Mas olha só, quando a gente tem aqui, essa é a coluna dos objetivos. Quando a gente vai ver a coluna dos conteúdos que nós usaremos para que os alunos sejam capazes de fazer aquilo que a gente acabou de ler, olha o que nós temos aqui. O primeiro, gêneros textuais narrativos. Ok. Depois nós temos sujeito, predicado e transitividade verbal. O predicado nominal, verbo nominal, predicativo do sujeito e do objeto, ortografia de uma perspectiva de discurso textual. Agora veja aqui na frente, ó. Mesma coisa, conteúdos. Esses objetivos, da mesma forma, entendidos da mesma forma da BNCC, entendidos da mesma forma que aquelas avaliações, coerentes com avaliações. Agora veja aqui. Ortografia de uma perspectiva discutivo-textual, vai conversar um pouco melhor com ela, né? Com aquelas habilidades. Complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação, discurso direto e indireto livre. E isso continua em trimestres e séries diferentes. Vozes verbais, vocativo e aposto, o efeito do sentido decorrente do uso da pontuação, conjugações e noções de período simples e composto. Então, quer dizer, percebam que começam a organizar um conteúdo pensado em habilidades e competências, mas na hora de criar e executar o conteúdo, ele não dialoga com isso. O conteúdo não é pensado dessa forma. Qual é o meu medo? Eu tenho um currículo que ele é feito, eu tenho uma avaliação primeiro, que ela é pensada para avaliar um determinado formato, e o aluno que aprende algo completamente diferente. Perceba que na hora de implementar o SAEB, né, de fazer a prova da Prova Brasil, por exemplo, e depois o aluno no Enem também, ele vai ser submetido a uma matriz de referência que é completamente diferente do currículo que o aluno aprende na escola. Um dos grandes problemas que nós temos na avaliação no Brasil é que a escola ensina uma coisa de uma forma e as avaliações cobram outra, de outra forma. Na grande maioria das vezes, esta avaliação não serve para nada, porque seria como se eu ensinasse para os alunos ciências e a prova fosse só de português. Tamanha a diferença que existe entre o currículo da escola e o que é avaliado. Abner, você está propondo, então, que a gente abandone o currículo da escola e ensine só o que cai na Prova Brasil? Não, ao contrário. O que eu estou propondo é esse esquema que está aqui do lado. O que eu estou propondo é um currículo cuja parte do currículo envolva essa matriz de referência. Então, eu vou ensinar coisas para os meus alunos que não vão cair na prova. Até porque a prova não é tudo. Tem muita coisa que os alunos precisam aprender e se desenvolver que não tem como ser avaliado na Prova Brasil. Tem muita coisa que a gente ensina lá no ensino fundamental, principalmente na educação infantil, que não tem como cair na Prova Brasil. Respeito, por exemplo. Nós precisamos dedicar tempo do nosso currículo, das nossas aulas, a desenvolver o respeito, a coletividade, né, o senso de responsabilidade ambiental, responsabilidade social, a capacidade de falar em público, de se expressar. Nada disso tem como ser cobrado numa Prova Brasil e no Enem. Mas o que cai na Prova Brasil e no Enem, se eu estou sendo avaliado por aquilo, e a matriz de referência faz sentido, se a matriz de referência da Prova Brasil é boa, é natural que, de certa forma, esteja dentro do meu currículo. É natural que os meus alunos também estejam aprendendo. Eu quero crer, que nos próximos anos isso vai ficar melhor por causa da BNCC. Mucuri já está revendo o seu currículo, se já não terminou.
E a revisão do currículo de Mucuri toma como referência a BNCC. Logo, a forma com que Mucuri vai desenvolver o ensino nos próximos anos tem uma lógica voltada para o desenvolvimento dessas habilidades e o desenvolvimento depois dessas competências, que eles vão lançar a mão dessas habilidades para resolver problemas concretos. Então, os alunos de Mucuri, se vão cada vez mais se aproximar da BNCC, né, ter um currículo dentro da BNCC, tanto maior vai ser a relação entre os alunos com a matriz de referência das provas. Por quê? Porque a tendência é que a matriz de referência e a BNCC estejam cada vez mais próximos um do outro. Então, o currículo da escola deve ter como base a BNCC. Certamente, essas avaliações utilizarão como matriz de referência parte também da BNCC, certo? Então, cada vez mais, isso vai se mostrar importante para os estudantes, para as escolas assimilarem. Eu tenho aqui um documento que vocês podem baixar no site também do INEP, eu vou mostrar daqui a pouco como faz para baixar no site do INEP, um documento que é oficial, né, para o INEP, para o SAEB de 2019, que foi já praticado, e ano que vem eles vão lançar um para o de 2021, que é isso aqui, ó, a matriz de referência de língua portuguesa, de matemática, de ciências humanas, de ciências da natureza. Então, aqui nesse documento, eu tenho tudo que vai ser cobrado nessa avaliação. Perceba que esse documento de referência é do ano 2001, não é nenhuma novidade, ele foi organizado agora, mas ele é a mesma matriz de referência desde 2021. E aqui, pessoal, ele traz para você exatamente aquilo que é avaliado. Quer dizer, como que eu posso procurar saber como foram os alunos se eu não sei nem se eles estão aprendendo isso na escola? Então, eu considero coerente para o município de Mucuri, que está revendo o seu currículo, também observar aquilo que as avaliações externas costumam avaliar. Para quê? Para melhorar o IDEB? Não, porque o que costuma ser avaliado no SAEB é relevante para o desenvolvimento do estudante. Certamente já está na BNCC, certamente já compõe o currículo que Mucuri já está fazendo, mas vale a pena. Por quê? Porque se eu vou ensinar algo para o meu estudante, é justo que ele seja avaliado por aquilo que está sendo ensinado. Então, é importante que nós saibamos o que é avaliado na Prova Brasil. Vejam, senhores e as senhoras, que aqui, ó, nesse eixo procedimentos de leitura, nós temos aqui uma série de descritores, né, que compõem aquelas habilidades que nós falamos. Qual é a habilidade que vai ser cobrada do aluno aqui? Localizar informações explícitas em um texto. Então, vai ter uma questão da Prova Brasil que o aluno precisa saber o que está explícito no texto, né? O vestido de bolinha amarelinha de Maria caiu no lago. Aí, o que aconteceu? O que Maria tinha? Um carrinho azul, um vestido de bolinha amarelinha ou uma casa verde? O aluno tem que identificar essa informação que está explícita. Como vocês devem perceber, essa é uma habilidade muito, muito simples, mas vai ter outras muito mais complexas, que vai ter outros itens na avaliação que vão avaliar a simples e a complexa. Então, nós temos aqui, ó, olha a habilidade. O aluno, ele é capaz de localizar essas informações? O aluno, ele é capaz de inferir o sentido de uma palavra? Ele é capaz de inferir uma informação que está implícita no texto? Ou não está escrito no texto, mas nós todos concordamos que o vestido de Maria provavelmente molhou. Mas no texto não fala que ele molhou. Ora, mas se ele caiu no lago, ele certamente molhou. Então, é aquela inferência, o aluno deve ser capaz de inferir uma informação implícita em um texto. Até aqui,
Eu acredito que todos entendemos que não são conteúdos que vão ser avaliados. Não é como a data da Revolução Francesa. É um saber fazer. O aluno sabe inferir, ele consegue identificar o tema de um texto. É totalmente diferente de um conteúdo, como nós estávamos acostumados. Então, conhecer esses documentos, baixar lá a matriz de referência e conhecer esses documentos te permite tomar decisões muito mais completas e muito mais complexas como gestor. E é bom lembrar que a prova terá tanto questões mais simples, como essa, né? O item que for avaliar isso aqui, pessoal, a tendência é que muitos estudantes acertem. Ela é considerada uma habilidade fácil, uma habilidade simples, e cujo item vai ter muitos acertos. Então, quase todos os estudantes vão acertar esse item. Mas vai ter um item que é difícil, que só algumas pessoas vão acertar. Olha essa aqui, por exemplo. Distinguir um fato de opinião relativo ao fato. Não é tão simples assim para todo mundo saber se o que o médico está falando é um fato ou se é a opinião dele. Quando a gente tem médico, por exemplo, dizendo que não existe pandemia. Isso é um fato ou é a opinião do médico? É difícil distinguir. Só um aluno mais habilidoso é que consegue distinguir. Então, vocês conseguem perceber que uma mesma prova tem questões fáceis e questões difíceis? E isso vai medir o que a gente chama de proficiência do estudante. O quanto ele é capaz de... o quanto ele desenvolveu de habilidades para responder a demandas fáceis e demandas difíceis. Isso é a proficiência do estudante. É a medida de proficiência. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa que está envolvendo a Ana. A Ana, ela serve para duas coisas. Primeiro, para saber o nível de alfabetização dos estudantes, né? A Avaliação Nacional da Alfabetização, ANA, serve para saber o nível de alfabetização dos estudantes, e ela também serve para saber de que nível os alunos partem. Quer dizer, como os alunos chegaram na escola. No caso do Espírito Santo, foi publicado um artigo muito interessante, que lá tem o SAEB, tem o PAEBS, Programa de Avaliação do Estado do Espírito Santo, e lá da Educação Básica do Espírito Santo. E lá no PAEBS tem o PAEBS Alfa, para alfabetização. E aí você tinha turmas de primeiro aninho, que os alunos respondiam todas as questões, porque o professor achava aquelas questões tão difíceis para uma criança de primeiro aninho, que o professor ajudava o aluno a responder. Qual era a consequência disso? Todos os alunos já eram tidos como alfabetizados no primeiro ano, o que não era verdade. Isso não serve como indicador. Essa avaliação foi dinheiro jogado fora. Foram gastos milhões dos cofres públicos e de nada serviu, porque o professor é que respondeu para o aluno. No PAEBS Alfa, do primeiro aninho, qual que deve ser o resultado da prova? Ninguém sabe nada, porque os alunos chegavam no primeiro ano sem saber ler. E tudo bem, a gente começa a alfabetizar na educação infantil, mas a alfabetização, de fato, ela começa no primeiro ano do ensino fundamental. Então, natural era o governo do Espírito Santo ver assim, vejam que beleza, os alunos chegam no primeiro ano sem saber ler e saem do terceiro ano sabendo essa proficiência. Eles desenvolveram essas habilidades de leitura aqui. Olha o quanto eles avançaram. O que o Espírito Santo tem hoje? Nada. Nada, porque pelos dados que eles têm da avaliação, todos os alunos sabem o suficiente já no primeiro aninho. Todos os alunos ingressam no ensino fundamental, no primeiro aninho, sabendo ler e escrever, inclusive com habilidades de leitura mais complexas. De que serve essa avaliação? Isso serve para fazer a gente entender que algumas questões da avaliação estão ali para serem erradas, para o aluno não conseguir acertar. Algumas questões da Prova Brasil são consideradas muito elevadas, para dizer assim, aí, tá vendo? Esse item que é muito difícil, ninguém acertou. Não era para acertar mesmo, não. Quem acerta ele é só aluno do ensino médio.
ela só está aqui para medir quantos alunos estão no nível básico, quantos alunos estão no nível adequado e se existe algum aluno no avançado. Mas essa questão não serve para o aluno acertar, porque ela é de uma habilidade muito complexa. Toda avaliação externa tem itens muito simples, itens médios e itens muito complexos. Ele serve para eu colocar o aluno num ponto. Nossa, ele errou, inclusive, os mais simples. Então, ele é abaixo do básico. Ele acertou os mais simples, mas não acertou aqueles mais complexos. Então, esse aluno não é básico. Olha, ele acertou todos, só não acertou todos aqueles que não são para a série dele. Então, esse aluno é proficiente. Entendem? Então, o objetivo aqui, na matriz de referência, é ter também documentos que não... para ter também itens que não serão acertados. Itens que só servem para dizer que aqueles alunos não sabem aquilo ali e não deveriam saber mesmo. E tudo bem, porque o currículo deles é outro. Certo? Então, é assim que é composta a matriz de referência da Prova Brasil. Daqui a pouco eu vou mostrar aquele conteúdo, como pegar no site. É fundamental. Também vou enviar para vocês por e-mail, mas é fundamental que gestores, que membros da Secretaria de Educação e que os pedagogos também conheçam. A Janaína fez aqui a observação, né, que o documento curricular referencial de Mucuri passou por consulta pública e agora está sendo apreciado, né, que a gente falou aqui que vocês estão construindo um currículo novo e ele já está nessa fase de apreciação do Conselho Municipal. Excelente, né? Já vai ser homologado e enviado às escolas. Então, ano que vem, Mucuri já vai ter acesso a um currículo que ele é baseado, estruturado, desenvolvido pela comunidade com base na BNCC. Gente, isso é formidável. Isso é formidável porque vocês agora têm um currículo com uma lógica. Eu não conhecia o currículo anterior, eu quero, inclusive, pegar para analisar, para discutir com vocês. Mas vocês partem agora de um currículo muito mais integrado com as avaliações e que tem muito mais sentido, inclusive, em nível nacional. Certo? E aí, dando prosseguimento, vou voltar aqui a compartilhar a tela. Dando prosseguimento aqui, pessoal, a matriz de referência, nós vamos falar um pouco sobre esses itens da prova, que uns são fáceis, outros são difíceis e tudo mais. Alguns de vocês devem saber que provas como o Enem e a Prova Brasil, elas não utilizam a teoria clássica dos testes. Quando eu dou uma prova para o meu aluno em sala de aula, também sou professor, a questão 1 vale 1 ponto, digamos, apenas um exemplo. A questão 2 vale 2 pontos, a questão 3 vale meio ponto, e etc. O aluno acertou, ele leva o ponto. O aluno não acertou, não é avaliado, é 0. Ou se ele acertou parcialmente, a gente dá a nota parcial e por aí vai. Né? Então, cada questão já tem uma pontuação específica, dependendo do nível de dificuldade dele. Eu somo os pontos e dou uma nota para o aluno. É muito simples. Chama teoria clássica dos testes. A avaliação como Prova Brasil e o Enem não utilizam a teoria clássica dos testes. Eles utilizam a chamada teoria da resposta ao item. Isso quer dizer o quê? Que dependendo de como o estudante responder o item, aquela medida de proficiência vai ser calculada de forma diferente. Porque o objetivo dessas provas não é dar uma nota só, ou computar o número de acertos, e sim fazer uma medida de proficiência. Veja o caso, por exemplo, aqui, de alunos que saem do Enem dizendo, depois do gabarito, né? Eu acertei, digamos aí, 36 acertos. E o colega acertou também 36. Só que a medida de proficiência de um vai ser uma e do outro vai ser outra completamente diferente. Por quê? Porque depende, primeiro, de quais questões ele acertou, e segundo, depende da consistência das respostas. Isso é muito importante para entender a teoria da resposta ao item. A consistência da resposta do estudante. Veja aqui no exemplo que eu trago em tela. A Vanessa fez a Prova Brasil e as 5 primeiras questões dela,
A primeira é difícil, a segunda é fácil, a terceira é fácil, a quarta é intermediária e a quinta é muito difícil. Na sala dela, o Abel fez a prova Brasil também, mas a prova do Abel é completamente diferente. E pode ter uma prova completamente diferente? Pode, porque o que está sendo avaliado aqui não é questão por questão, não é item por item, e sim a proficiência que é medida pelas habilidades. Então, as questões podem ser diferentes, não tem problema. As questões podem ser ali randômicas. A Vanessa vai fazer 20 questões de um tipo, 20 questões, e a Bel vai fazer 15 questões, 20 questões diferentes, não tem problema. Desde que esteja sendo medida a mesma coisa, né? Desde que o número de questões fáceis, intermediárias, difíceis e muito difíceis seja o mesmo para os dois, a proficiência vai ser medida de forma padronizada, né? Porque a gente utiliza essa trilha. E agora eu vou explicar uma coisa muito interessante. Digamos que a Vanessa errou a primeira questão, que é difícil. Mas a segunda questão, a Vanessa acertou, é fácil. A terceira, a Vanessa também acertou, que é fácil. A quarta é intermediária e a Vanessa acertou. Já a quinta é muito difícil e a Vanessa errou. Então ela errou a difícil e a muito difícil. Mas ela acertou duas fáceis e uma que é intermediária. Vocês diriam aqui que a Vanessa está num nível de proficiência intermediário, básico ou avançado? Coloca aí no chat, por favor. Vocês acham que essa aluna é avançada, avançadíssima, que ela é básica, ok, ou ela é intermediária, ok, ou ela é abaixo do básico, não sabe nada? Vamos lá. 4 opções. Coloquem, por favor, no chat. A estudante está, vou colocar aqui, ó. Abaixo, já tem uma resposta, ó. Abaixo do básico, eu devia ter feito um mente para isso também, né? Ela é básica, ela é intermediário ou ela é avançado? Em qual desses níveis aí ela está? Eu até escrevi errado ali, não tem problema não. Abaixo do básico, básico, intermediário ou avançado? Uma estudante fora do comum, muito avançada. É uma estudante muito fraquinha, que ainda aprendeu muito pouca coisa. É uma estudante que está no básico ou intermediário, né? Ali, básico e intermediário, está muito pertinho um do outro. Já temos uma resposta só, por favor. Respondam no chat aí o que vocês acham. Busque, quem está no celular também, tem que clicar na tela e buscar o balãozinho aí do chat para tentar responder aí. Só mais uma resposta, pessoal, e aí a gente já vai continuar a apresentação aqui, por favor. 2 pessoas acreditam que ela está aí, ó, básico, intermediário, está naquele meiozinho ali, né? Eu diria que não tem nem como a gente definir se é básico ou intermediário agora pelas informações que eu dei, né? Mas ela com certeza está entre o básico e o intermediário. Mais pessoas concordando que essa estudante está entre o básico e o intermediário. Agora vamos para o Abel. O Abel, a primeira questão dele era fácil. Ele errou. Não conseguiu fazer a fácil. A segunda do Abel era fácil também. Ele errou também. Ele acertou uma difícil, ele acertou uma muito difícil e ele errou uma intermediária. Eu te pergunto agora sobre o Abel. Eu vou mudar a pergunta para não vir respostas ainda da Vanessa, né? Sobre o Abel. É possível definir em que nível o Abel está aqui com essas informações? Dá para saber se ele é básico, abaixo do básico? Com base nessas informações? Ele errou 2 fáceis, ele acertou uma difícil e uma muito difícil, e errou uma intermediária. Dá para saber? Eu consigo saber qual é o nível de desenvolvimento dele? Dá para saber se ele está abaixo do básico? Ou se ele está? Se ele errou 2 fáceis, né, Mirla? Se ele errou 2 fáceis, esse aluno está abaixo do básico. Mas aí eu te pergunto, Mirla, e os demais colegas que vão responder depois, como ele acertou, então, uma difícil e uma muito difícil, se ele é um aluno abaixo do básico? Me explica isso. Sorte.
É o que a gente chama de chute, meu amigo. Ele chutou e acertou. Igual a gente faz em prova também. Quem nunca fez uma prova de concurso público e contou com a sorte? Janaína concorda, ele pode ter chutado. E aí, vocês acham que é justo a Vanessa ter uma nota, tirar uma nota numa questão difícil, e o Abel também ganhar a mesma pontuação na questão difícil, se o Abel não sabe nem o básico, se o Abel não sabe nem o fácil, é justo ele computar os acertos nas questões muito difíceis? Eu acho que não. Eu acho que a prova devia fazer assim: ô Abel, querido, você não sabe o básico. Você precisa aprender isso aqui, você precisa estudar isso aqui. Senta aí, vamos pegar o conteúdo mais simples e você vai aprender primeiro. Porque eu sei que ele não sabe o básico. Eu entendi que o Abel não aprendeu o simples. Ele errou a fácil. Então não adianta achar que o Abel é avançado porque ele acertou uma muito difícil. É ilusão achar que o Abel se desenvolveu. Ele não se desenvolveu. Então, o que a teoria da resposta ao item faz? Ela pega essa questão muito difícil aqui, eu vou pegar a intermediária aqui, ela vai pontuar para a Vanessa. Mas se o Abel tiver acertado uma muito difícil, ele não vai pontuar. Esse ponto do Abel é diferente do ponto da Vanessa na questão muito difícil. Olha aqui, a Vanessa, ela consegue acertar fáceis e intermediárias. Então, tudo isso aqui a gente chama de nota cheia, né? Mas o Abel, isso aqui ele não pode ganhar uma nota cheia para isso, e não pode ganhar uma nota cheia para isso. Então, a questão difícil para a Vanessa, se ela acertar, vai ter um peso. Se o Abel acertar, vai ter outro peso, porque o Abel não acertou a fácil. Então, se o Abel não acerta fácil, não faz sentido acertar difícil. Então, a difícil não pontua para ele, enquanto ele não acertar as mais fáceis. Porque o importante na Prova Brasil é consistência. O aluno tem que saber o mais básico e só depois aprender o mais difícil. Não faz sentido o Abel saber o difícil e muito difícil e não saber o fácil. Por isso, aqui vem, eu vou até escrever aqui no chat, ó, grande dica para as redes de ensino que transformaram a educação nos seus municípios. Transformaram. E o IDEB disparou. Sabe como que eles fizeram? Eles garantiram que todos os alunos acertassem o básico. Não. Alguns vão acertar avançado. Alguns vão acertar questões muito difíceis. Ótimo, não tem problema. Mas o que muitas escolas ficam fazendo? Pega aqui o caso do Abel e deixa ele para lá. E o Abel é tão fraquinho, não vou perder tempo com ele não. Agora, a Vanessa, ela já está no nível intermediário. Imagina que se a Vanessa tivesse acertado também, vou até mudar aqui, ó. Se a Vanessa já tivesse acertado difícil, e para ela só falta muito difícil. Então, a Vanessa é ótima, eu vou dedicar a ela. E o Abel vai ficando cada vez mais para trás. Isso aqui, ó, é terrível para o seu IDEB. Sabe o que destrói o seu IDEB? É o que a gente chama de alunos que estão ficando para trás. Sabe o que faz o seu IDEB decolar? Resgatar os alunos que estão ficando para trás. Pega aquele aluno que não está aprendendo, ensina para ele o básico. Um aluno que não foi alfabetizado e se torna alfabetizado tem impacto no IDEB muito maior do que um aluno que já é muito bom e se torna ótimo. Porque o objetivo é garantir o mínimo de competência para todos os estudantes. Então, quanto mais alunos a gente tiver que tenham desenvolvido competências básicas, melhor é para o nosso resultado da Prova Brasil e melhor é para o nosso IDEB. Se nós garantirmos que nós não vamos ter nenhum aluno sem ser alfabetizado, o nosso IDEB já melhora muito. Só porque nenhum aluno foi deixado para trás. Daí, quando todos os alunos estiverem alfabetizados, eu consigo impactar muito melhor os alunos que já estão alfabetizados. E eu consigo fazer os intermediários se tornarem
proficientes. Os proficientes se tornarem avançados. Mas eu só consigo fazer isso quando na mesma turma, na mesma escola, todo mundo sabe pelo menos o básico. Muitas escolas simplificaram o seu currículo. Muitas escolas pegaram aquele monte de coisa que os alunos estavam aprendendo e que não era importante, e tiraram do currículo. Sabe por que tiraram? Porque não é importante. E ensinaram para o aluno o que é importante, que a colega falou ali em cima, para desenvolver competências para a vida. E aí ensinou o básico para todo mundo. Tinha alunos fora da idade séria adequada, fizeram turmas de correção de fluxo, de verdade. Não é turmas de punição, não é turmas de castigo, não é turma para ofender o aluno e dizer que ele tem que ir para avançar, para andar rápido, para gastar menos dinheiro, com um professor ali que não sabe o que está fazendo. Não. Fizeram turmas de correção de fluxo com um professor que entende o que é correção de fluxo, que entende que aquele aluno não foi alfabetizado na idade certa e que precisa ser alfabetizado agora de outra forma, porque ele não tem 6, 7, 8 anos. Agora ele tem 13 anos e ele precisa ser alfabetizado com 13 anos, de outra forma. E aí esse professor ele é capacitado para lidar com essa turma especial. E aí eu já tenho estudantes que já sabem o suficiente lá no 6º ano, e já não deviam estar no 6º ano, reprovaram porque faltava demais, reprovaram porque era indisciplinado, reprovaram por outros motivos, mas agora são alunos que se comportam adequadamente, e eu posso avançá-los. A LDB diz que eu posso pegar esses alunos e reclassificar ele em outras séries. Eu não preciso esperar dar uma prova, eu não preciso esperar aquele aluno fazer o ano inteiro, eu não preciso esperar fazer 15 anos para ir para o supletivo. Eu posso reclassificar ele dentro do sistema. Isso vai fazer com que o aluno se sinta, inclusive, mais motivado. Então, eu consigo corrigir o fluxo, eu consigo resolver problemas de alfabetização daqueles alunos que estão defasados, e eu consigo superar um problema de distorção de idade séria. Isso vai impactar para todo mundo. E aí eu começo a ter um currículo, que é um currículo voltado para o desenvolvimento do básico, para garantir que todos os alunos possam aprender e se desenvolver. Quando me perguntam o que é o grande pulo do gato para melhorar o IDEB, eu costumo responder assim, ensinar a todos, garantir que todos aprendam. Mas isso é lógico, dá uma coisa mais concreta. Não, é exatamente isso. É garantir que todos aprendam. Mas a gente já faz isso. Muitas vezes não faz. A gente garante que os melhores aprendam e que os que não estão aprendendo arranjem outra forma. Ora, me desculpe, se nós temos evasão, é porque um grupo não está aprendendo. Se temos evasão, um aluno que está aprendendo, um aluno que está se desenvolvendo, um aluno que tem competências desenvolvidas, ele não sai da escola. A grande maioria dos alunos que saem da escola é aqueles que estão em um ambiente que eles não fazem ideia do que estão fazendo ali. Eu convido vocês, inclusive, a fazer uma experiência de buscar no YouTube uma palestra em hebraico. Eu não falo hebraico, não conheço uma única palavra em hebraico, mas de vez em quando eu faço esse exercício. Pega uma palestra em hebraico. É interessante como as palavras são pronunciadas. Os primeiros 2 minutos é muito bonito de se ver, é muito interessante de se ver. Mas o meu desafio é que você fique 1h30 assistindo a palestra em hebraico. A resposta eu já vou te dar o spoiler. Não tem jeito. Não tem como você ficar 1h30 olhando para uma coisa que você não está entendendo. Imagine estudantes que estão na escola olhando 4 horas de manhã para uma lousa que ele não entende nada, com uma professora falando algo que ele não entende nada. Ou a gente garante que esse aluno aprenda o básico, ou ele vai estar numa palestra em hebraico, de 4 horas. Então, garantir os aprendizados mais básicos para esse estudante, primeiro, vai garantir que ele permaneça na escola, o que vai afetar a evasão, que afeta o fluxo, que afeta o seu IDEB. Segundo, vai garantir que ele aprenda o básico, o que afeta o resultado na própria Brasil, que afeta o seu IDEB. Terceiro, se ele aprender o básico, ele é capaz de aprender mais, porque vai estar mais motivado e integrado na escola e vai aprender mais e vai melhorar o seu IDEB. Melhorar o IDEB é correr atrás dos que estão ficando para trás e garantir que eles sejam integrados ao sistema.
Assim você vai melhorar a Prova Brasil e vai melhorar o indicador de fluxo também, né? E aí, essas habilidades e esses descritores, eles estão presentes na prova. É com base neles que os alunos serão avaliados. É nada mais justo do que durante o desenvolvimento do ano letivo, o aluno também seja avaliado dessa forma. Agora, atenção, só se for útil. Se o governo começar a ministrar uma avaliação que não é importante para os meus alunos, eu simplesmente ignoro. Agora, a avaliação como ela é hoje, né, aquela matriz de referência que eu mostrei, é fruto de uma discussão da nossa sociedade. Cada vez mais elas estão em harmonia com a BNCC. Ora, se nós temos uma matriz de referência do INEP, se nós temos uma base nacional comum curricular, e agora vocês têm um currículo que está sendo já analisado para receber o parecer aí do Conselho Municipal de Educação, e eles são coerentes entre si, os meus alunos vão desenvolver na escola o quê? Essas habilidades. Porque o currículo é voltado para essas habilidades, certo? Então, nós temos aqui que as habilidades, que os descritores são habilidades avaliadas em um teste, que está presente na matriz de referência. Os professores devem conhecer esses descritores, mas não adianta treinar massivamente esses estudantes. Muitas redes de ensino acreditam que a única solução é dar simulado. Simulado é bom, simulado é importante. Recomendo que o Mucuri tenha políticas de implantação de simulado, para o aluno entender como a prova funciona, para ele lidar com aquele tipo de questão que é avaliado por habilidade e não por conteúdo, e para que a gente saiba como os nossos alunos estão antes mesmo da prova. Ensinar por ministrar esses simulados são bons, é bom, mas isso não é a solução. Isso é parte do processo, mas não é a solução. A solução está em fazer com que todos os alunos desenvolvam as competências mais básicas para irmos avançando para as competências mais complexas. Então, não adianta treinar. Aluno não vai bem na prova porque é treinado. Aluno vai bem na prova porque aprendeu. E a prova, ela é organizada, pessoal, por uma escala de proficiência. Veja, lembra que eu falei que quando um aluno acerta uma questão difícil ou fácil, aquilo vai ter um peso diferente para a proficiência do aluno, dependendo de qual questão que o aluno vai fazer. Essa proficiência ela vai sendo medida de forma que, até o final do terceiro ano do ensino médio, esse aluno esteja classificado dentro de uma régua que vai de 0 até 500. Então, um aluno proficiente no terceiro ano do ensino médio, ele está próximo de 500. Né? Ele está no nível adequado, ele está próximo de 500. E no ensino fundamental, até o quinto ano, é adequado que o aluno esteja pelo menos no nível 6. Então, o aluno ele tem de 250 até 325, de acordo com essa tabela que vocês podem ver aí. Eu vou até aumentar a tabela aqui, para que todos consigam ver em suas telas. Deixa eu botar mais um, aqui chegou no zoom máximo. Então, ó, o nível 0 é abaixo de 125. O nível 1, isso para o quinto ano do ensino fundamental em leitura, tá, pessoal? Em leitura, quinto ano do ensino fundamental. O nível 1 vai até 150, o nível 2 vai até 175, e por aí vai. E o aluno chega ao final do quinto ano, deve chegar acima de 325 para ser um aluno considerado no nível 9, o mais elevado. O que acontece muitas vezes? Eu tenho o resultado da proficiência de 275. Eu considero bom. Aí, quando o aluno pega assim, qual que é a escala de proficiência da Prova Brasil? Vai até 500. Nossa senhora, vai até 500 e o aluno alcançou 275? Está muito fraco. Não, porque no quinto ano do ensino fundamental, só vai até 325. E no nono ano, até 375. Então, para cada etapa, você tem uma classificação na escala. Então, um aluno que tirou 275 no quinto ano, ele é muito bom. Veja que 300 é 60% do total, de 500. Mas ele é quase o nível mais alto para o quinto ano, né?
E para o nono ano ele chega até 375. Então o aluno ele vai sendo classificado dentro desses diferentes níveis que a Prova Brasil classifica de 0 até 9. Algumas redes de ensino usam aqueles padrões que a gente usou ali em cima, abaixo do básico, básico e avançado. Até 2017 o INEP estava usando essa linguagem também, né? Mas a regra do INEP é utilizar essa classificação em diferentes níveis, 9 níveis. No caso da matemática, são 10 níveis, e a métrica é mais ou menos parecida, só que no nível 10 para o quinto ano, o aluno vai até 350, no nível 9, que não existia em matemática, o aluno vai até 400, e finalmente, para o terceiro ano do ensino médio, ele está acima de 450. Perceba que no terceiro ano do ensino médio, o aluno pode avançar muito na escala de proficiência, né? Então, nós precisamos saber exatamente o que onde nós gostaríamos de chegar, com base no que nós temos para usar, porque senão nós ficaremos perdidos. Vocês entendem que durante anos no país, a gente ensinou uma coisa e a Prova Brasil verificou se os alunos aprenderam outra? Nós ensinamos a data da tomada da Bastilha e a Prova Brasil, ela avaliou se a Revolução Francesa contribuiu para os processos de queda de monarquias autoritárias no mundo inteiro. São coisas completamente diferentes. Em português, a mesma coisa. A gente aprendeu transitividade verbal, a gente aprendeu se o verbo é transitivo direto ou indireto, dependendo do objeto, né, dependendo da transitividade do verbo e como o objeto é colocado ali, inclusive. E a avaliação, ela vem avaliando se o aluno é capaz de entender o que o texto diz. Se o aluno consegue entender, ou inferir se o vestido da Mariazinha molhou quando caiu no lago. Então, nós ensinamos uma coisa e a avaliação cobrou. Não é que ela cobrou. Nós ensinamos uma coisa e a avaliação verificou se os nossos alunos aprenderam outra. Durante anos tem sido assim. A partir de agora, com a Prova Brasil, com a BNCC, a tendência é mudar. E a partir de agora, com o caso de Mucuri, com o seu currículo renovado, a tendência é mudar muito. E vejam, vocês, que importante que nós temos agora. Nós precisamos escolher o que nós queremos. Correr atrás desses estudantes que estão ficando para trás e garantir o que a lei determina, que é o pleno desenvolvimento de todos, inclusive dos que estão ficando para trás, inclusive dos que não têm família, inclusive dos que têm família desestruturada, inclusive dos que não têm material escolar, nem nada. Garantir a aprendizagem, inclusive deles, do aluno que quer sair da escola, né? Mobilizar a escola para poder convencer esse aluno a ficar, garantir a partir da prefeitura municipal condições para que esse aluno tenha acesso e permanência à escola, garantir a redução do déficit de idade série, garantir aumento do fluxo, né? Ou nós sabemos o que nós estamos fazendo, ou nós teremos os mesmos resultados de sempre. E aí, né, aquela célebre frase de Alice no País das Maravilhas, né, é uma reflexão que a gente faz aqui do Lewis Carroll sobre o nosso currículo, né? Que currículo nós queremos? Depende, nós sabemos para onde nós queremos ir? Né? Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qual caminho nós vamos seguir? Depende de para onde vamos. Nós queremos só avançar no IDEB? Ou nós queremos garantir a aprendizagem para todos? Nós queremos insistir no mesmo caminho que nós temos seguido em nível nacional e ter os mesmos indicadores? É um caminho. Não, nós queremos melhorar os indicadores, nós queremos garantir a aprendizagem para todos? É outro caminho. Né? E aí a gente precisa saber o que a gente quer para a gente saber qual caminho seguir. E o caminho, boa parte dele está no currículo. Um currículo que seja adequado, somado também a uma concepção integradora de educação, né? Eu sigo aqui, ó, de novo com o Mentimeter,
perguntando para vocês, daqui a pouco nós vamos ver o resultado do outro, né? Perguntando para vocês aqui, o que ensinar para os estudantes, né? O que nós já estamos ensinando, mas o que deve ser ensinado, pessoal? Diante de toda essa reflexão que a gente fez hoje, o que fica? Quer dizer, eu vou ensinar, vai ter alguma lógica, vai ter alguma relação com a Prova Brasil, vai ter alguma relação com a BNCC, vai estar integrado, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que currículo eu estou seguindo, eu sei onde quero chegar, ou eu vou ensinar o que está no livro didático, eu vou ensinar só o que vier na tela e tudo mais. Eu peço, por gentileza, que vocês respondam à última questão que eu coloquei aí, antes da gente seguir em diante. Vai ter um ainda aqui que a gente vai fazer depois para o final. Deixa eu parar essa apresentação, que eu vou escolher aqui outra janela, que é essa aqui. Voltando agora, pessoal, aqui nós temos a escala de proficiência, né, que eu mostrei para vocês só aquela escalazinha. Esse documento aqui do SAEB também, deixa eu aumentar aqui, né? Esse documento aqui do SAEB, ele também apresenta, além daquela matriz de referência que eu mostrei para vocês, tem esse aqui que é escalas de proficiência do SAEB, ó. E aí ele vem trazendo aqui dentro de cada escala, a minha escola ficou com 325, com 225 em língua portuguesa. Aqui no SAEB, ele já te diz o que o aluno é capaz de fazer quando ele está no nível 225. Então, traz aqui, além das habilidades já desenvolvidas anteriormente, o aluno é capaz de identificar assunto e opinião em reportagens e contos, identificar assuntos comuns, um assunto comum a cartas e poemas, identificar informações explícitas em letras de músicas e contos, e todas as demais habilidades aqui. Você percebe que o que era o descritor de uma avaliação, agora na matriz de referência e agora na escala de proficiência, ela é um conjunto de habilidades que o seu aluno é capaz de fazer? Você percebe como que algo que estava só para a prova, agora te mostra o que o teu aluno já é capaz de fazer? Perceba que isso aqui tem a ver com o currículo. Isso aqui tem a ver com o BNCC. Um aluno é capaz de interpretar o efeito de humor e sentido de palavra em piadas e tirinhas. Isso é uma habilidade que está prevista, inclusive, na BNCC. O aluno, quando ele é capaz de interpretar efeito de humor e de sentido sentido de palavra em piadas e tirinhas, isso é uma habilidade que o meu aluno tem que desenvolver. Quando os meus alunos eles têm entre 225 e 250, eu sei que ele é capaz de fazer isso. Mas eu sei também que ele não é capaz de fazer o próximo. Então aqui, é acima. Ele não é capaz de fazer todas essas aqui. Ele ainda não é capaz de fazer esses outros que são mais avançados ainda. E ele ainda não é capaz de fazer esses outros que são mais avançados ainda. Então, conhecer esse documento da escala de proficiência é uma forma de saber quais habilidades o meu aluno é capaz de fazer ou não é capaz de fazer, né? Quais habilidades ele domina com base no resultado que eu tenho da Prova Brasil. Então, quando eu vou lá em resultados da Prova Brasil e eu vejo uma medida de proficiência, eu posso vir aqui na escala de proficiência e ver se o meu aluno ele é capaz ou não é capaz de realizar aquilo ali, né? E aí, como é que eu faço para resgatar isso? Como eu faço para pegar a matriz de referência? Como eu faço para pegar aquele documento com a escala de proficiência? E como eu faço para ver o resultado? Você pode vir aqui, deixa eu compartilhar de novo. Você pode vir aqui no site do INEP. Digitou INEP no Google, eu até recomendo que que é o seguinte, em governo, sites governamentais, muitas vezes a gente cria um site novo, enquanto o outro ainda está ativo, tá? Então, o site que você vai entrar do INEP, eu vou botar o link, vou mandar o link por e-mail para a Janaína, mas se você digitar INEP no Google,
não é esse aqui, ó, do governo federal / INEP, porque esse aqui vai falar sobre o INEP, né? É esse site aqui, ó, Início, INEP, é o portal do INEP, tá? Todos conseguem ver o site, né? No portal do INEP, aqui em cima, ó, além de várias informações interessantes sobre esse importante Instituto Nacional, né, das pesquisas que são feitas sobre educação, aqui em cima tem, ó, educação básica. Então, eu posso vir aqui, educação básica, eu tenho várias informações aqui, entre elas o IDEB e as provas, ó, sistema de avaliação, sistema educacional, o Enseja, o Enem, tem várias informações relevantes aqui em cima, né? A prova docente, né, que está sendo instituída pelo MEC, e aí eu venho aqui, ó, então vem em educação básica, eu venho em SAEB. Se eu venho em IDEB, eu tenho aqueles resultados do IDEB que a gente viu, já de Mucuri, por exemplo. Eu expliquei no último encontro que aquilo pode ser feito no site do QEDU, que eu acho que as informações do QEDU estão muito organizadas e são muito úteis. Também tem no site do QEDU informações sobre o SAEB, tá? Lá você pode entrar no site do QEDU e continuar vendo aquelas informações lá. Mas aqui entrou, ó, como eu falei, né? Vou fazer de novo o comando aqui, ó. Educação básica, vem SAEB. Eu cliquei no Enem sem querer. SAEB. Quando você entra em SAEB, você tem todas essas informações aqui, ó, tá? As matrizes e as escalas de proficiência, alguns vídeos interessantes sobre a Prova Brasil também para entender como funciona, os testes que são aplicados, o sistema como funciona e os resultados. Agora, atenção, pessoal. Esses testes e questionários aqui, parte dos questionários que nós temos no SAEB, na hora que o aluno faz a prova, ele faz um caderno de prova e ele faz também um questionário socioeconômico. Isso é muito importante para fazer aqueles cruzamentos de dados. Lembra que quando eu falei do IDEB, eu mostrei que quanto maior o nível socioeconômico do aluno, maior tende a ser o resultado dele no IDEB? Então, é graças a esse resultado do formulário socioeconômico que a gente fica sabendo. Então, o aluno responde lá se ele tem TV em casa, se tem internet em casa, se os pais têm nível superior, onde que ele mora, se tem esgoto e tudo mais, e aí você consegue cruzar. De fato, onde tem esgoto, o aluno tem melhor desempenho educacional. Quando os pais têm curso superior, o aluno tem melhor desempenho. Quando a escola, por exemplo, os professores não dão dever de casa, isso também é perguntado, quando não há dever de casa, a proficiência dos alunos é mais baixa. Isso é bem interessante. São dados educacionais muito interessantes, que são naquele caderno lá, que não é o de prova, mas são os questionários que chamam, questionário socioeconômico. E aqui, pessoal, e além da matriz e da escala que vocês vão baixar tudo e vão ler, porque vocês são apaixonados por indicadores e por medidas educacionais e por estratégias de ensino, vocês vão baixar esses documentos aqui, nós vamos vir aqui também em resultados. E aqui nos resultados, o que nós temos? Apresentação geral, né? Nós temos o boletim da escola. Isso aqui serve para você, diretor de escola, você, coordenador pedagógico, saber exatamente qual é o desempenho educacional da sua escola. Então, você vai preencher os dados aqui, né? Ou com o código INEP da escola, vai preencher o ano que você quer analisar, vai pegar o estado da Bahia, vai mostrar aqui que é Mucuri, e vai pegar que é municipal e vai escolher a sua escola, né? Deixa eu pegar aqui, só para a gente ver como preenche, né? Então, estado da Bahia, município aqui é de Mucuri. Cadê onde é que está Mucuri? Mucuri. A dependência administrativa é municipal. E aí eu pesquiso. E eu tenho as escolas aqui que eu vou pegar os resultados detalhados. Ah, Brenner, você não vai pegar agora e mostrar na tela quais são os resultados detalhados, não? Não, porque não tem importância agora para a gente discutir isso em rede. O professor das escolas que estão disponíveis aqui vão analisar cada uma como sendo de seu interesse.
viu? Então, aqui vai pegar, vai ver o resultado da escola, como está a Prova Brasil, o SAEB, que agora unificou, né? O SAEB da sua escola. Hoje interessa para a gente isso aqui, ó. O painel educacional e os resultados dos estados e municípios, que é uma planilha do Excel que você pode baixar. Ali tem uma série de informações que você pode analisar, filtrar, você pode pegar detalhado quando você abre ele, né? Então, quando você pega aqui o resultado, ela vai... Estou com um problema de segurança aqui no computador, que eu acho que eu não vou sim. E aí você vai abrir ele e você vai ver a quantidade de informações que existem ali para você poder analisar de forma detalhada cada uma das informações. A gente já vai para o último aqui, que é o mais importante para a gente, que é o do município mesmo, né? Mas só para abrir aqui para vocês terem uma ideia de como é detalhado esse resultado aqui, pelo nível da planilha, olha o que eu tenho. Eu tenho aqui de todos os municípios brasileiros, de cada estado, né? Então tem todos os estados, e aí eu tenho as escolas detalhadas, e olha o que eu tenho aqui. Qual o percentual de alunos que eu tenho em cada uma. Então, aqui, ó, tá vendo? Língua portuguesa, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, daquela rede estadual do município tal. Então, eu posso pegar aqui municípios, por exemplo, criar filtros aqui em cima. Na minha opinião, isso aqui já devia ter filtro. Mas eu posso criar filtro aqui em cima, pegar só da Bahia, pegar só Mucuri e ver aqui o percentual da distribuição do padrão de desempenho, se eu quiser. Isso é para fazer um estudo muito detalhado. Porque para um estudo mais expresso, eu posso vir aqui no painel. Esse painel educacional, ele vai ter aqui, ó, quer ver? Municipal. Parece que tiraram do ar hoje, ele estava acessível e tiraram do ar, deve estar em alguma revisão. Aqui você consegue ver direitinho o detalhamento de como está o desempenho do município. A gente vai pegar o estadual apenas para pegar como exemplo, porque quando liberarem de novo o municipal, a gente vê lá como ele está. E a gente pega o da Bahia, que é o que nos interessa também, né? E aí a gente tem todo esse painel aqui. Quando vocês pegarem do município de Mucuri, ele vai estar demonstrado dessa forma também. E aí o que tem? Olha, pessoal, na rede estadual na Bahia, foram 13 municípios que participaram, com 32 escolas e 3 mil matrículas. Na rede municipal foi muito mais, foram 740 mil matrículas, né? E aí eu tenho aqui dados de matrículas de 2017, 18 e 19. Eu tenho total de estudantes, eu tenho taxa de aprovação. Ó, 17, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? No quinto ano, você tem como acompanhar o desenvolvimento. Se ela diminuiu, se ela aumentou, como é na rede estadual, como é na rede municipal e estadual. Perceba que na rede estadual a taxa de aprovação aqui é maior do que quando soma as duas. Em todos os casos aqui, ó, que já município também é maior, tá vendo? Aqui estadual, município também é maior. A taxa de abandono de 2% no município é 2,8% em 2017. Em 2019, o estado teve a taxa de abandono menor do que os municípios somados e por aí vai. E aí tem todas essas informações aqui, né? Distorção, idade série, taxa de aprovação e tudo mais. Então, são dados muito relevantes para você pegar indicadores que você pode, inclusive, exportar essas informações, levar ela para lá, levar ela para cá e etc. Isso é o geral. Aqui em cima, pessoal, tem o contexto, que é aquilo que eu acabei de falar, né? Se o aluno mora com os pais, se tem quais as condições socioeconômicas dele, para os anos iniciais, anos finais de ensino médio. E aprendizagem. Quando a gente vem aprendizagem no anos finais, por exemplo, vamos pegar aqui resultados de língua portuguesa. Ó. Então, vou ensinar de novo aqui. Ó. Você vem em painel educacional. Depois eu vou gravar um vídeo para enviar isso aqui, para a Janaína enviar para vocês. Painel educacional estadual e municipal. O municipal vai estar disponível. Agora eu vou pegar o estado como exemplo. Vou pegar aqui Bahia, vocês vão escolher depois Mucuri. Opa.
Aí eu venho aqui, ó, aprendizagem. Vamos pegar, por exemplo, anos finais, resultados de língua portuguesa. Aqui que nós temos aqui, pessoal, olha a distribuição do padrão de desempenho de língua portuguesa. Ó, a maioria dos alunos estão até o nível 6. Olha como é que se concentra no nível 1 e no nível 2. Aí você fala, meu Deus do céu, nas séries iniciais do Mucuri, os alunos estão no nível 1 e no nível 2? Mas o que isso significa mesmo? Aí você vai vir aqui, ó. Use nível 1 e nível 2, ó. 2. Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes disso, disso e disso, são 18%. Os alunos também são capazes disso, disso e disso. Já está aqui no site. Mas como você é um gestor interessado em mais detalhes, você vai pegar aquele documento que eu falei, que é a matriz de referência. Naquele documento da matriz de referência e na escala de proficiência, você vai pegar detalhadamente e ver exatamente nesses níveis 1, 2, 3, 4 e 5, quais são as habilidades que os alunos conseguem fazer e, principalmente, no nível 6, 7, 8 e 9, o que os alunos não estão conseguindo fazer. Então, por que os alunos não conseguem fazer o 6? O que eles deveriam fazer o 6? Lembra do que eu falei? Não necessariamente todos os alunos vão ficar no 9. Por quê? Porque eu tenho níveis diferentes de desempenho. Alguns alunos vão ficar do 4 ao 6, é muito normal, né? 3 até o 6, os alunos vão ficar distribuídos ali. Quanto mais alunos nesses níveis aqui, menor. Quanto menos alunos ficando no nível 0, 1, 2 e 3, melhor. E aí vocês vão acessar o portal do INEP e vão divulgar, vão estudar o desempenho da sua escola, com base em tudo isso que nós vimos hoje. Entendendo que é uma prova que é feita por matriz de referência, entendendo que utiliza a teoria da resposta livre, entendendo que ali nós temos uma série de descritores que representam a habilidade de escritor no currículo, entendendo que não adianta o aluno chutar. Tudo isso entendendo, a gente vai ler os resultados. Vocês vão pegar os resultados da Prova Brasil e vão estudar para ver o que os alunos estão aprendendo e o que os alunos não estão aprendendo. Por último, eu vou fazer essa pergunta aqui para vocês, que eu gostaria de saber o que vocês realmente acham sobre a BNCC e o SAEB, tá? O quanto a BNCC é importante para o SAEB. Quando chegar a pergunta para vocês aí, vocês vão classificar de 0 até 10 qual é a importância da BNCC para o SAEB e para os próximos anos de Mucuri, que vai lidar com a avaliação do SAEB, como a BNCC e mais, como a revisão do currículo com base na BNCC pode ser importante para vocês, tá bom? Então eu copio aqui agora e vou colar lá no chat mais essa pergunta para vocês responderem. Vou dar aí um minutinho para vocês responderem, que daqui a pouco a gente vai ver os resultados de hoje de todas as perguntas que vocês fizeram. Então, 1 ou 2 minutinhos para vocês responderem e eu volto agorinha. Bom, espero que todos já tenham respondido. Quem ainda não respondeu, por favor, clicar no link aí e responder lá, na opinião de vocês, o quanto a BNCC é importante para o SAEB.
para a gente poder concluir, né, e já levar para os momentos finais dessa discussão. Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui. Essa aqui, pessoal, foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês, né? Que estratégias podemos adotar para usar os resultados da Prova Brasil? Era uma pergunta aberta, né? Uma pergunta um tanto mais complexa de responder. E aí algumas pessoas já responderam. Estudar com o professor é a melhor maneira, né? Integrar o professor no processo é condição sem a qual não tem chance de dar certo. Todos os gestores, todos os coordenadores pedagógicos da SEMI podem estar focadas no resultado, no SAEB e tudo. Se não for integrado com o professor, não há o que fazer. É por isso que nós continuamos propondo para o ano que vem, né, a continuidade dessa parceria, a continuidade desse projeto junto à prefeitura para a gente conseguir fazer a formação junto aos professores. Segunda resposta aí, né? Fazer a leitura e a análise detalhada do boletim com os resultados, o que a gente já viu agora no final como faz, muito bem respondente. Reunir a equipe para debater informações obtidas e, com base no diagnóstico e nas reflexões realizadas, preparar o planejamento efetivo. Em síntese, é basicamente isso que a gente precisa fazer. Não adianta só chegar à época da prova e querer bom resultado. Não adianta só também ficar chorando o resultado de SAEB, ficar chorando o resultado de IDEB, sem pegar os resultados e analisar por que estamos naquela condição. Né? Focar em atividades que realmente façam sentido e ajudem a melhoria da aprendizagem dos estudantes, a equipe pedagógica trabalhando em sintonia, né, entendendo como esse processo funciona, também está correto. Repensar metodologias, né, sabendo onde quer chegar. Né? Quer dizer, se nós praticamos a mesma coisa que nós fazemos hoje, nós vamos alcançar o mesmo resultado. E a pergunta é, que resultado nós queremos alcançar? Se nós não sabemos para onde queremos ir, qualquer caminho serve. Né? E planejamento baseado na BNCC e na proposta curricular. Exatamente, isso aí tem que ser uma linguagem universal. Existe uma proposta curricular, existe uma BNCC, né, que a nossa proposta se baseia, e tudo mais, né? Aqui eu fiz outra pergunta para vocês. Apenas 5 pessoas estão respondendo, né? Os demais colegas ou estão tendo alguma dificuldade, ou estão tendo dificuldade mesmo para interagir. Mas o que ensinar para os estudantes? A primeira pergunta, elencarmos uma série de conteúdos baseados nas últimas provas, a gente pega aquelas provas e replica para os alunos fazerem só aquilo ali. Nós focamos em um currículo sólido e coerente com a matriz do SAEB e também com a BNCC, né, a partir de agora, ou nós não temos uma estratégia de ensino focada no SAEB, né? Atualmente, talvez esteja um pouco vago. Atualmente, a gente preocupa com o SAEB, a gente discute o SAEB, a gente olha para o SAEB, mas talvez nós não tenhamos, como um colega ou uma colega respondeu, nós não tenhamos ainda uma estratégia de ensino focada no SAEB. Talvez o nosso objetivo seja mesmo focar em outra coisa, né? Mas cada vez mais eu acredito que nós focaremos no currículo, em um currículo sólido e coerente com a matriz, né? E a última pergunta que eu pedi para vocês responderem é essa aqui. O quão importante a BNCC é para o SAEB? Na opinião de 8 pessoas, a importância é na proporção de 9,3, ou seja, quase 10. E isso, pessoal, é uma relação muito forte, muito forte. O que nós temos aqui? Esse conjunto de servidores que responderam essa pergunta entendeu que precisamos olhar para a BNCC. Precisamos olhar para a nossa matriz de referência, né, para o nosso currículo de referência do município. É nele que estará a chave para que os alunos aprendam mais e melhor, se ele foi baseado na BNCC, porque a BNCC conversa com o SAEB. Então, o caminho pode ser olhar para a BNCC, e o caminho é olhar para nosso referencial, nosso currículo, referencial curricular do município. Lembrando que nós precisamos fazer isso dando uma atenção especial àqueles que estão ficando para trás, garantindo que eles sejam incluídos no processo
garantindo que eles aprendam aquilo que a BNCC considera ser um direito de aprendizagem e de desenvolvimento. Então, garantindo que os alunos desenvolvam essas habilidades para alcançarmos aquilo que está prescrito na LDB e na Constituição. O pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Com isso, nós vamos conseguir alcançar não só resultados melhores de avaliação, porque os novos alunos irão aprender mais e com mais consistência. Com isso, eu agradeço a presença de todos vocês que puderam ficar até o final e tiveram a paciência de me ouvir. Nós teremos um último encontro que terá mais atividades ativas, né? Aprendizagem ativa, no qual vocês irão participar mais. E eu vou enviar um material para vocês conseguirem acessar tudo isso que foi explicado hoje, tá bom? Agradeço a atenção de todos, agradeço de novo a Janaína, né, representando aqui a Secretaria de Educação, que permitiu que esse projeto de extensão fosse aplicado, que esse curso de extensão do IF Baiano Campos Teixeira de Freitas fosse aplicado e ministrado a essa comunidade de Mucuri. Muito obrigado a todos e todas. Eu não sei se a Janaína ou alguém vai fazer alguma colocação final para agradecer e dispensar os colegas, né? De qualquer forma, a minha parte está finalizada e eu agradeço. Obrigado, Mônica. Consegui. Eu gostaria de... Eu não estava conseguindo abrir o áudio aqui, estava travando. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de todos, principalmente a presença de Abner, que sempre muito solícito, gentil em atender o nosso contato. Como a gente estava dizendo no último encontro, né, que não foi possível acontecer, a Abner foi super solícito e aberta à questão de repetir esse terceiro encontro, e a gente percebe o quão necessário, né, foi repetir, e desde o início a gente vem falando que essa formação, inicialmente, é para poder preparar o coordenador e o diretor. A gente sabe, né, que em virtude das eleições municipais, muitas pessoas que hoje estão na gestão da escola, ou até mesmo numa coordenação, porque nem todos, Abner, são coordenadores de concurso, né? Nós temos algumas escolas que são professores que atuam como coordenadores. Então, a gente sabe que teremos mudanças, mas independente do lugar que estivermos, até mesmo em relação à equipe técnica pedagógica da secretaria, a gente vai levar esse conhecimento conosco para o ano. A Abner, né, vai estar, se Deus quiser, ofertando essa formação num nível maior, até em relação à amplitude da carga horária para os professores, porque, sem dúvida, para a gente poder conseguir atingir o que a gente vem falando desde o início, que é aumentar o IDEB, mas de um modo responsável, não simplesmente aumentar por aumentar, mas sim focar a aprendizagem, a questão do ensinar a todos, para que ninguém fique realmente para trás. Isso vai ser uma consequência. A partir do momento que os nossos alunos aprendem, consequentemente, os índices eles vão melhorando. A gente já vem num processo de melhora, mas nós queremos mais. E, como eu sempre falo, independente de onde estivermos, somos educadores, quem não está hoje numa sala de aula pode estar o ano que vem e continuaremos sendo educadores da mesma forma. E queremos sempre o melhor para o nosso município. Outra situação que vai colaborar muito para essa questão dessa ampliação dos resultados das avaliações externas, com certeza, é o nosso DCRM, que ele foi todo construído, muitos de vocês fizeram parte de todo o processo, ele foi construído em regime de colaboração, ouvindo a quem realmente conhece a realidade da sala de aula, e para o ano de 2021, ele precisa de ser concretizado no espaço da sala de aula, o que o programa de reelaboração dos referenciais curriculares nos municípios baianos está chamando de transposição didática. Então, essa transposição didática, é claro, né, que a nova equipe vai tomar parte disso, vai ser preparada para isso, para poder também estar preparando a todos nós que estaremos nas escolas. E, Abner, a gente está bem ansioso com o último encontro, e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E muito obrigada a você por essa parceria
e por todo esse aprendizado, esse conhecimento, experiência que você vem compartilhando para conosco. Obrigado, Janaína. Eu também estou ansioso para o próximo encontro. Tenho certeza que vai ser muito produtivo para todos nós. Obrigado a todos e a todas, e até o próximo encontro.